Muito boa tarde, pessoal. Dando continuidade à série que eu venho gravando, hoje eu pretendo falar sobre uma breve introdução, fazer, na verdade, né, uma breve introdução ao teatro. É preciso tomar conhecimento de toda a história do teatro para se iniciar no mundo do teatro? Lógico que não. Lógico que não. É preciso tomar conhecimento do teatro e de todas as técnicas da, da arte da interpretação para se tomar parte do teatro como ator ou atriz? É lógico que não. É preciso tomar conhecimento do teatro aprofundadamente, né? De maneira acadêmica, ou, enfim, ou através de estudos, né? Vastos estudos, né? Estudos continuados, né? Altos estudos, para se tomar iniciativa de se confeccionar peças ou de dirigir peças ou de levantar espetáculos teatrais? Lógico que não. E por que não? Porque o começo ao teatro, o conhecimento do teatro, ele não precisa de conhecimentos livrescos, ele não precisa de conhecimentos demasiadamente historiográficos ou, né, de uma certa maneira, academicistas, né? O conhecimento do teatro, basta você ter, para se iniciar no teatro, basta você ter conhecimentos primários, elementares, né? Que são a pedra filosofal do teatro, os fundamentos do teatro, entendeu? Que é o quê? Que é, como eu já relatei naquele primeiro vídeo, né? É sobre os fundamentos do teatro, né? No vídeo O que é o teatro, que você pode conferir. É, qual é o fundamento do teatro? O fundamento do teatro é basicamente qual é a pedra filosofal do teatro. Essa pedra filosofal do teatro é basicamente uma coisa: realizar um espelho para o público da própria realidade, só que através da arte, né? Só que através da arte, da visão artística da vida. Então, o que quer dizer? Para se ter noção sobre a realização, a prática do teatro, é preciso ter simplesmente uma noção do que é que foi o teatro até então, desde os inícios, os primórdios, né, do teatro como uma manifestação humana na Terra, né? E se você, obviamente, que você não precisa ir pesquisar a fundo isso, basta você ver, fazer uma ligeira pesquisa, né, acerca de coisa de um dia. Se você faz uma ligeira, eu tenho interesse em conhecer o que é o teatro. Se você faz uma ligeira pesquisa, de repente lê uma peça ou outra, você já vai ter um conhecimento do que é o teatro. Se você lê um resumo, uma coisa, você já vai ter conhecimento do que é o teatro. Porque o teatro é uma coisa muito simples. O teatro é uma coisa muito simples, né? Você não deve ouvir jamais, prestar atenção jamais a essas pessoas que possuem um tom pernóstico, né, de soberbo, né, de um conhecimento profundo, de um suposto conhecimento profundo do teatro, por ela possuir uma suposta autoridade, né, autoridade profissional para falar do teatro, por ela possuir uma autoridade intelectual para falar sobre o teatro. É lógico que não. Isso é uma completa besteira, né? Até porque o teatro, ele não é medido em sua qualidade artística por autoridade intelectual de seu ninguém. De seu ninguém. Porque o teatro, ele tem que satisfazer ao interesse do público, né? De certa maneira. Ele tem que encantar ao interesse do público. E o público, em sua maioria, não possui conhecimento algum sobre o que é as premissas do teatro. Não possui conhecimento. Lógico que possui uma ideia, mas não conhecimentos, né, mais aprofundados e etc e tal. Porque isso se adquire com o tempo. Então, o que quer dizer? Você não precisa ter uma autoridade. Não é preciso, eu sou uma autoridade intelectual e agora eu posso falar do teatro. É lógico que não. Isso é uma bobagem, né? Se você olha na história, como é que você vê como é que foi que o teatro
se iniciou, encontrou lugar na terra, encontrou lugar entre os homens, você vai perceber que ele continua a mesma coisa hoje. Obviamente que, por conta de propósitos financeiros, né, socioeconômicos, o teatro hoje ele se encontra completamente abandonado e, quando existente, deturpado, né, do que ele deveria estar sendo, né, para melhor dizer. Não que ele deveria ser, porque não se pode colocar numa forma, assim, vamos dizer, né, mas ou do que ele deveria estar sendo hoje, né, que seria estar educando o povo, estar mostrando os caminhos para o povo. E não é isso o que o teatro está fazendo, né? Por que que eu não digo o que ele deveria ser? Porque o teatro é uma coisa muito ampla, né? É uma coisa muito ampla. Você não pode dizer o que é teatro e o que não é teatro, exatamente, né? O que é arte e o que não é arte, exatamente, né? Porque mesmo aquela arte que boa parte das pessoas rejeitem, né? Não se pode dizer exatamente que não seja arte, né? Mesmo que o público rejeite aquilo, que é o que deveria ser o critério, o juiz final, né? Vamos dizer assim, o júri, né? De que pudesse dizer o que é arte ou não, que seria o público. Mesmo que o povo, às vezes, o público, né, rejeite aquela manifestação artística, aquela obra de arte, não quer dizer que aquela obra não seja arte. Não quer dizer de absoluto, né? Não é também assim, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto porque é um assunto para outro vídeo, né? Para outro capítulo. Então, o que quer dizer? Se basta você dar uma olhada na história, fazer uma pesquisa ligeira, né? Seja em livros ou pela própria internet, você vai ver o que ligeiramente foi o teatro ao longo da história da humanidade. E você vai ver que o teatro, ele exerceu, como eu já disse, esse papel de transmitir uma mensagem, né, para todo aquele povo. Então, o que quer dizer? O teatro, desde as mais primitivas sociedades, ele começou a existir. Obviamente que sob uma face, né, mais rústica, né, rudimentar, ou uma face mais aprimorada, mais sofisticada, né, que foi quando ele se encontrou mais tarde se manifestou mais tarde entre os gregos antigos, e nas demais sociedades sob uma face mais rudimentar, né, ou uma face mais mais simples, né? Porque toda mais simplificada, né? Por quê? Porque toda a sociedade, para ela buscar a própria evolução, ela precisa ter necessidade para aquilo, né? Então, o que quer dizer? Se ela não buscou uma evolução por ela não encontrar necessidade para aquilo, economicamente, a própria manifestação artística dela também vai ser relativa ao próprio grau de desenvolvimento daquela sociedade como um todo, né? Você não pode esperar uma manifestação artística, uma obra de arte extremamente complexa numa sociedade primitiva que ainda não estava se desenvolvendo como outras sociedades, ou enfim. Porque ela não... E por que não? Por um motivo muito simples. Ela não tinha necessidade de buscar aquele desenvolvimento. Se você for olhar na história da humanidade, as sociedades aqui existentes no continente americano, aqui na América, né? Elas, sociedades indígenas, né? Elas, a parte o Império Inca, a Azteca, né? E o Maia, havia, por exemplo, aqui no Brasil, vários povos indígenas que não haviam levantado construções arquitetônicas, né? Um império, né? Assim, arquitetônico e tudo isso. Por quê? Porque simplesmente o país era muito grande, o território era muito grande e não havia conflitos entre esses povos. Não havia conflitos. Podia haver, mas não eram conflitos constantes. Não eram conflitos constantes, né? No próprio livro de José de Alencar, Iracema, ele diz que no início os povos indígenas eles anunciavam quando haviam de entrar em conflito, de entrar em guerra entre eles, né? Lançavam uma flecha, né, para o território do inimigo, né, com uma determinada pena, de uma determinada coloração de pena, né, uma pena de uma determinada cor, para dar um aviso de que, assim como para avisar da paz e etc. Então, o que quer dizer? Era uma coisa meio que até honesta, né, uma coisa assim,
uma coisa que possuía valores morais, né? Aí ele diz que quando o homem branco chegou, isso acabou e iniciou-se a covardia e a traição. Mas o que eu quero dizer não é exatamente nesse sentido, nesse caminho, né? Nessa direção. O que eu quero dizer é que a manifestação artística ela possuía o grau de complexidade relativo ao grau de desenvolvimento econômico daquela sociedade. Então, o que quer dizer? Se você só encontrava pinturas rupestres, é porque aquela sociedade ela ainda não havia se desenvolvido economicamente, né, socialmente, a nível de se buscar manifestações artísticas mais complexas. Então, aquela sociedade só podia se manifestar através de maneiras, né, as quais ela havia desenvolvido por ela própria. E como é que ela não desenvolveu outras formas de manifestação, ou mais complexas? Porque aquela sociedade, ela não encontrou, ela não teve necessidade de se desenvolver. E como é que havia de surgir essa necessidade? Essa necessidade ela havia de surgir através das guerras, geralmente, né? Porque aí é quando os povos tinham necessidade de descobrir armas e de proteção e se desenvolver tecnologicamente, desenvolver novas técnicas, né, de produção. E daí ia se desenvolver na própria sociedade, através das guerras, dos conflitos, ou de um clima muito inclemente, enfim. Então, se aqui os povos viviam no meio a mata, né, a floresta, tinham frutas, tinham peixe, tinham tudo ao alcance das mãos, não tinham necessidade de se desenvolver como outros povos, né, que viveram em situações mais conflitivas, né, e geograficamente, né, mais inóspitas, né. Aqui no Brasil era o contrário, um país tropical, né, enfim. Assim, relativamente à arte. A arte se desenvolve de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Então, o que quer dizer? Quando você olha para todas essas sociedades, você vê que desde as sociedades mais primitivas, como as que viveram aqui no Brasil, o teatro existiu. O teatro existiu exatamente da mesma maneira, como uma representação. Como uma representação de situações humanas. Mesmo que sob um cenário do fantástico, do cenário do imaginário, sob a personagem de Deus e sob a personagem de personagens fantásticos, o teatro sempre transmitiu, sempre buscou, né, como que ser uma espécie de uma mensagem de encanto, né, revelando uma mensagem, né, uma mensagem de beleza, entendeu? Uma mensagem de beleza, né? Através de situações, né? Através das vicissitudes da vida, entendeu? Pronto, para melhor dizer, o teatro é uma mensagem de beleza sob ou através das vicissitudes da vida, entendeu? O que quer dizer? Aqueles personagens, aqueles atores e atrizes, né? Os atores, eles representam personagens, né, da vida, o que se encontram na vida, mesmo que sob a figura de uma personagem metafórica, uma personagem fantástica, né? Eles representam papéis que se encontram na vida humana, né? E refletem as vicissitudes da vida, as suas dificuldades, as suas decepções, os seus sofrimentos, as suas aspirações, entendeu? Isso foi o que existiu nos primórdios do teatro e é o que existe ainda hoje. Ou que deveria existir ainda hoje, né? Já que o teatro hoje está praticamente que acabado. Então, o que quer dizer? Desde lá você encontra o ser humano em seu sofrimento existencial. Para eu me dirigir agora por uma breve pincelada, né, vamos dizer assim, uma breve aventação, né, no terreno da historiografia, o teatro em sua forma complexa, como nós temos hoje, ele se iniciou na Grécia Antiga, né, que é o que é de relevante se pontuar, né? Obviamente, como eu já disse, ele foi encontrado em várias outras sociedades, né, primitivas no mundo, inclusive aqui no Brasil e todas as outras sociedades pelo mundo afora, mas na forma mais de excelência, né, na sua forma bem acabada e de excelência, ele se
confeccionou, ele se constituiu na Grécia Antiga do século quinto e quarto antes de Cristo. Então, o que quer dizer? O teatro surgiu como uma mensagem, como um ensinamento para o público. Dali, mais tarde, né, com o fim dos anos de ouro de Atenas, né, da Grécia Antiga, o teatro, mais tarde, ele vai encontrar uma manifestação de relevo muito grande, né, entre os ingleses, que sob a figura de William Shakespeare, né, por exemplo, que foi quando havia representações cênicas de episódios bíblicos, né? E Shakespeare, ele realizava essas representações, né, de peças bíblicas, né? Para o quê? Para buscar educar aquele povo sob os preceitos morais bíblicos, né? Que eram transmitidos na Bíblia. E dali então, aqueles teatrólogos daquela época, né, de Shakespeare, foram se desenvolvendo, né, artisticamente, independentemente, né? Porque a arte, ela sempre encontra um impulsionador. O impulsionador muitas vezes foi a igreja. A igreja impulsionou a arte, né? Assim como no Império, na Roma Antiga, né? Aqueles artistas todos, eles eram financiados pela igreja, né? Bernini, Michelangelo, todos eles foram estimulados pela igreja, né? Porque da vontade deles, eles fariam outras formas de arte, né? E por um acaso, a própria igreja foi o que levou eles a realizarem obras de arte de elevadíssima qualidade artística, de elevadíssima expressão artística, né? Obras de arte que alcançam o verdadeiro sentido da arte, o sublime, né? Se manifestam em toda a sua grandeza, né? E que, se fosse pela vontade deles, muito possivelmente eles não tivessem interesse em criar aquelas obras de arte, né? Mas sim, por exemplo, não sei se não me engano era Bernini ou Cellini, não lembro bem, que esculpia obras de arte de cunho sexual, puramente sexual, sem nenhum teor sacro, né? De se representar uma figura ou uma cena bíblica, né? Da história bíblica. Só mais tarde, né, sob o incentivo da igreja, né, sob o incentivo dos mecenas, tudo isso, foi que aqueles artistas, né, como Bernini, foram se manifestando e criando obras de arte de altíssima realização, né, de altíssimo valor artístico, de altíssima impressão, né, artística. Então, o que quer dizer? Por quê? Porque eles seguiam uma linha, né, eles seguiam uma linha de propósito, né? Eles seguiam uma linha de propósito artístico. Qual é o propósito artístico? É exemplificar a beleza, a elevação espiritual, né? O sublime, né? De representar o sublime, entendeu? E não meramente uma obra sensual ou puramente, né, de beleza física, né? Mas sim associada ao sublime, a valores espirituais, né? A valores de sacrifício humano, né? Que é isso que aquelas obras de arte que se encontram hoje na Itália representam. Então, o que quer dizer? Shakespeare, nas peças dele, ele já possuía todo esse passado, né, esse repertório, né, do passado de ter confeccionado, de ter escrito peças bíblicas, né, peças de teor bíblico. Então, mais tarde, quando ele começa a desenvolver as próprias peças dele autonomamente, né, independentemente, né, de preceitos bíblicos, ele realiza peças com o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito, que é o quê? Que é aquele propósito de encantar, de maravilhar o público, né? De transmitir uma mensagem, né? Só que sob um outro cenário que não o cenário bíblico, né? Aí ele, sob histórias que haviam acontecido, como Romeu e Julieta, né? Que é uma história que se passa em Veneza, uma coisa assim. E outras mais, né? O Hamlet, né? Enfim.
E mais tarde, daí o teatro vai se desenvolvendo espraiadamente pelo mundo, né? Entre os espanhóis, por exemplo, né? Entre os espanhóis. E mais tarde ele já chega aqui ele já chega no século XIX e século XX com, com vários momentos de primazia artística, né? Com vários artistas se notabilizando, né? Principalmente em épocas de conflito ou épocas de guerra, né? Como o Bertolt Brecht, né? Que ele se desenvolve na época da Segunda Guerra Mundial, entre outros artistas, né? Outros teatrólogos, e entre nós aqui no Brasil, mais especificamente, nós tivemos artistas do século XIX muito importantes, né? Tivemos outros também, né? Anteriores, como o judeu, né? Que não me lembro bem o nome dele, José, não me lembro bem o sobrenome dele, que é o judeu. No século XIX nós tivemos o teatrólogo carioca, Arthur de Azevedo, acho que é Arthur de Azevedo, Arthur de Azevedo, não tenho bem certeza, que, né, foi um comediógrafo, né, compôs várias comédias no Brasil. E o teatro brasileiro do século XIX para o século XX, ele dá uma disparada, né? Ele possui vários artistas surgindo, né? Como, por exemplo, não só os teatrólogos, como os atores, né? E como, por exemplo, o próprio Nelson Rodrigues, né? Ele se notabiliza, né? Como um teatrólogo de peças de cunho moral, né? E sobre um tema de relações conjugais, né? O próprio Jorge Amado também, ele cria várias peças. E, para mencionar o teatrólogo que eu mais tenho admiração, né, no Brasil, que é Dias Gomes, que eu pretendo falar mais à frente, num vídeo particular, né, só para ele, independente, né. Dias Gomes foi, ao menos para mim, aquele que conseguiu, assim, né, manifestar, né, em suas peças aqueles preceitos mais basilares do teatro, né? E, o que é o principal, né, sob um cenário genuinamente brasileiro, né? Genuinamente brasileiro, né? Ele cria personagens que representam o povo brasileiro, que representam o brasileiro sofrido, né? Muito geralmente brasileiro sofrido. Entre outros artistas, entre outros teatrólogos também, né? O teatro brasileiro se desenvolveu muito do início do século XX para o meio do século XX, né? Então, essa foi uma breve introdução ao teatro, né? Eu não sei se eu consegui realizar o que eu me pretendi nesse vídeo, né? Mas, da melhor maneira, né? Mas, uma breve introdução seria isso. Você não precisa, né? Só reiterando o que eu já havia dito antes, você não precisa se aprofundar em conhecimentos teóricos muito profundos para, né, se iniciar no teatro, seja como teatrólogo, seja como ator, atriz, né? Você precisa tão simplesmente ter os preceitos, ter início, né? Como diz a música de Gilberto Gil, né? A Bahia já me deu régua e compasso. O meu caminho pelo mundo eu mesmo faço. Então o que quer dizer? Você só precisa da régua e do compasso, né? Você só precisa daqueles fundamentos básicos, né? E dali, até porque o teatro, ele é basicamente os atores, né? Porque o teatrólogo, lógico que ele é responsável pelo principal, né? Que é a confecção da peça, a escrita da peça. Mas os atores e as atrizes, né? São quem executa a peça, né? Quem realiza a peça, né? Fisicamente, né? Então, aos atores e às atrizes só é necessário exatamente talento de representação, né? Talento de representação. Aos teatrólogos é necessário o talento artístico, da criação artística da peça, porque a obra de arte é em si, a peça em si, né? A representação da peça, ela exige mais de talento artístico dos atores, né? E também, obviamente, que de outras coisas, como a confecção, né? A montagem do cenário, né? Que também é uma montagem artística, né? Que isso exigiria o quê? De talento de pintura, né?
talento artístico dos pintores, enfim, né, as pessoas que vão montar e pensar né, e criar o cenário. Bem, eu vou já 25 minutos, eu vou tentar me abreviar, né, e enfim, isso foi o que eu pretendi, fazer uma breve introdução ao teatro. E também, né, pincelando outros temas, né, como eu já havia dito antes, os preceitos fundamentais do teatro, né. Até um próximo vídeo, né, um áudio vídeo, né. Um abraço a todos os ouvintes, muito obrigado e tudo de bom.